Queridos, nós iremos agora passar a exposição da Palavra de Deus como parte do culto que nós prestamos a Ele. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 15. Estamos dando continuidade à série de exposições sobre a vida de Abraão. Chegamos dessa feita ao verso 7. Iremos de lá até o final do capítulo 5, que é o verso 21. Gênesis, capítulo 15, de 7 a 21. Ouçamos a leitura. O Senhor disse também a Abrão: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os afligir, que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, nós, diante da Tua Palavra, reconhecemos que sem a orientação do Espírito Santo, nós não podemos compreendê-la salvadoramente e nem como aplicá-la ao nosso coração. Por isso pedimos que abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que Teu Espírito Santo nos ilumine na sua compreensão. Pedimos isso, Senhor, para nossa edificação, crescimento, correção, conforto em dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a maior garantia que Deus pode dar de que Ele vai cumprir todas as suas promessas é Ele mesmo, porque não existe nada maior ou além da pessoa de Deus, pelo qual Deus possa jurar. Na sua misericórdia, Deus desce até o homem e se oferece ao homem em aliança. Ele se oferece como a garantia das suas promessas, oferece o próprio ser e quem Ele é, como segurança de que tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que Ele promete, Ele haverá de fazer. É o que nós veremos hoje nesse relato onde Ele vem fazer uma aliança com seu servo Abrão. Na mensagem anterior, nós vimos como Deus havia aparecido a ele, a Abrão, numa visão de noite e reassegurando Abrão da sua proteção e das suas promessas. E Abrão aproveitou para se queixar diante de Deus, que já fazia bastante tempo que as promessas tinham sido feitas e que ele continuava sem ter filhos. E mais ou menos dizendo: o Senhor me prometeu dar essa terra, me prometeu fazer de mim uma grande nação, uma descendência numerosa, mas o tempo está passando, eu estou ficando velho, minha mulher é estéril, e como é que é isso? Deus então conforta e anima Abrão, dizendo que ele vai ter um filho natural e que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu que Abrão podia contar durante a noite. E o texto nos diz que Abrão creu em Deus e que aquilo lhe foi imputado para justiça. Agora nós veremos a continuação desse texto em que, mesmo depois de ter crido, Abrão busca uma certeza maior da parte de Deus, uma garantia
da parte do Senhor de que ele realmente haveria de herdar aquela terra. E aqui nessa passagem, então, nós temos o relato de como Deus atendeu o pedido do seu servo e entrou em aliança com ele, se colocando como garantia de que a sua palavra haveria de se cumprir e que Abrão haveria de herdar aquela terra. Nós veremos, então, a reafirmação da promessa da terra, aí no verso 7, depois o pedido de uma garantia de Abrão, no verso 8, depois os preparativos que Deus exige de Abrão para fazer uma aliança com ele e, por fim, a própria aliança em si e a promessa da terra. Queira nosso Deus nos abençoar na compreensão dessa passagem muito rica e desafiadora também. Vamos começar, então, com a reafirmação que Deus havia feito a Abrão quanto a herdar a terra, que está aí no verso 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. A palavra também aí indica que esses eventos aconteceram naquela mesma noite em que Deus tirou Abrão da tenda, mandou ele contar as estrelas do céu, se ele pudesse, e disse: assim será a tua descendência. E aí então Deus continuou a falar com Abrão. É isso que esse também aí significa. Deus reafirma nessa apresentação que ele faz, nessa declaração, ele reafirma o propósito pelo qual ele chamou Abrão. Ele diz aqui: eu sou o Senhor. O nome de Deus aqui é Yahweh, que é o nome pelo qual ele se revelou desde o início do livro de Gênesis. Ele é o Deus que tirou Abrão lá de Ur dos Caldeus, é o mesmo Deus que chamou Abrão lá da Mesopotâmia, onde ele morava e onde adorava outros deuses. E era o Deus que iria dar aquela terra à sua descendência, como propriedade e posse. Era o mesmo Deus. Mas Abrão quer uma confirmação, verso 8. Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Ele se dirige a Deus aqui como Adonai Yahvé. Adonai significa Senhor, dono, soberano, e seria mais bem traduzido como soberano Senhor, como saberei que eu vou herdar essa terra? Como algumas versões já traduzem, soberano Senhor. Isso indica que ele não está duvidando da soberania e do poder de Deus, ele apenas deseja uma confirmação de que o soberano Senhor, a quem ele se submete, vai cumprir a sua palavra. Poderia ser traduzido assim: como posso ter certeza de que essa terra de fato será minha propriedade? Como é que eu posso ter certeza? Ele queria isso porque a terra, no momento, era habitada por povos cananeus hostis e ele continuava sem ter uma descendência. E sua fé precisava de um reforço, precisava de um apoio, uma confirmação da parte de Deus. Ele já tinha crido na promessa de Deus, conforme nós vimos no capítulo 15, verso 6. Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas a fé verdadeira, ela nunca é tão absoluta que não precise de ajuda e de socorro para se firmar. Todos nós, por mais que creiamos em Deus, por mais que confiemos no nosso Deus, precisamos de ajuda para que esta fé se fortaleça e ela se solidifique nas promessas de Deus. E é isso que ele aqui está pedindo ao Senhor, uma ajuda, uma confirmação para aquilo que ele já havia crido. Em seguida, em resposta à ânsia do seu servo, a angústia do seu servo, Deus se prepara para fazer uma aliança com ele. Está aí do verso 9 até o verso 12. A resposta que Deus vai dar a Abrão virá de duas maneiras. Ele primeiro vai revelar a Abrão o tempo em que a promessa da terra vai se cumprir, que é a primeira parte que nós vamos ver, e em seguida ele faz uma aliança com Abrão para assegurá-lo do cumprimento daquilo que prometeu. Nós precisamos ter em mente aqui alguns pontos para entender o que virá aqui em seguida. Deus já tinha feito no livro de Gênesis 3 alianças, pelo menos 3 alianças. Fez uma com Adão, chamado Pacto das Obras, lá no Jardim do Éden. Em seguida, fez com ele o Pacto da Graça, logo depois da queda. Depois, mais tarde, com Noé, como um desdobramento do Pacto da Graça, Deus fez o Pacto da Criação, prometendo que não destruiria o mundo mais com o dilúvio. E agora ele vem fazer um pacto, uma aliança com seu servo Abrão. Esses pactos e alianças, eles eram atos soberanos
e generosos da parte de Deus. Eles não eram um acordo entre duas partes, do tipo assim, Deus chamou Adão e disse, vamos fazer um acordo aqui, Adão. Ou Deus chamou Noé e disse, vamos fazer um acordo, Noé. Ou Deus chama Abrão e diz aqui, vamos conversar aqui sobre os termos do nosso relacionamento. Não, esses pactos, eles são iniciativas soberanas de Deus, são unilaterais. E para nós não pensarmos que isso é alguma coisa exclusiva da Bíblia, a arqueologia e a história nos revelam que esse tipo de pacto unilateral era muito comum no Antigo Oriente, quando o suzerano ou soberano, o rei de uma determinada região, de uma cidade, ele simplesmente chamava o seu povo e dizia, eu faço uma aliança com vocês agora, vocês são o meu povo, eu como rei prometo proteger vocês, lutar as guerras de vocês, mas em troca eu quero lealdade e que vocês contribuam para o sustento do reino. Então, eram pactos unilaterais, não era assim, sentar na mesa para discutir os termos da relação. Não, era alguma coisa que vinha soberanamente da parte de Deus para com aquelas pessoas com quem Ele misericordiosamente havia decidido fazer uma aliança. E essas alianças geralmente implicavam os seguintes elementos: garantias que eram dadas pelo rei, as condições e deveres do povo, promessas e ameaças feitas pelo rei, promessas se o povo obedecer os termos do pacto e ameaças se o povo desobedecer os termos do pacto, e os símbolos, aquilo que simbolizava aquela aliança que também era estabelecido pelo soberano. A aliança que Deus vai fazer agora com Abrão, ela é baseada nesse tipo de pacto que era comum no Antigo Oriente. Por isso que vai ser da forma como nós vamos ler em seguida. O alvo de Deus é assegurar Abrão de sua promessa, como ele havia pedido de maneira tão humilde. Vejamos então os preparativos que Deus determinou a Abrão para a aliança que ele pretendia fazer com ele. Está aí do verso 9 até o verso 10. Existem diferentes opiniões sobre o ritual que a gente vai ler aqui. Esse negócio de pegar os animais, cortar, separar, fazer 2 fileiras, passar pelo meio. Existem diferentes interpretações a respeito desse ritual. Mas eu vou seguir aqui a interpretação que me parece menos complicada, que está mais perto do contexto. Essa aliança aqui, como eu disse, ela é firmada segundo o modelo oriental, quando 2 partes faziam um profundo e importante acordo. O que é que eles faziam? Isso era costume daquela época. Isso é costume daquela época. Outros povos faziam isso. O que é que se faziam? Animais eram cortados no meio e colocados em fileira, representando as 2 pessoas que iam fazer o pacto ou a aliança. Então, uma vez que os animais eram cortados e colocados um em frente do outro, as 2 pessoas que estavam entrando numa aliança, elas caminhavam entre as metades dos animais. E esse passar pelo meio dos animais cortados significava 2 coisas. Primeiro, a união das 2 partes, a passagem deles pelo meio juntaria as partes que foram cortadas. E segundo, e o mais importante, eles estavam dizendo assim: se eu quebrar um dos termos, ou se eu quebrar a aliança que nós estamos fazendo agora, que eu seja como um desses animais, que eu seja morto. Era uma espécie de autocondenação ou auto-amaldiçoar-se se ele quebrasse os termos daquela aliança. Por isso, os animais mortos e cortados ao meio. Esse era o simbolismo. Após isso, o pacto estava confirmado, ele estava estabelecido, firmado. E ambas as partes se comprometiam às condições e à maldição do pacto, que eu seja como um desses animais se eu quebrar a minha palavra ou se eu não cumprir os termos da aliança. É interessante que, em hebraico, a expressão fazer uma aliança, que vai aparecer aqui no verso 18, naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança, literalmente no hebraico é cortar uma aliança. Não se fazia aliança, se cortava uma aliança exatamente por conta do simbolismo dos animais cortados e da passagem pelo meio deles, com essa maldição auto-invocada em caso de quebra da aliança. Para a gente não pensar que isso só acontece aqui, eu marquei aqui, se vocês quiserem abrir, lá em Jeremias, deixa
Bota o dedão aqui em Gênesis, tá? E com a outra mão você abre lá em Jeremias, capítulo 34, onde você tem uma outra menção a esse ritual, para mostrar que ele era comum no Antigo Oriente. Profeta Jeremias, capítulo 34, a partir do verso 18, Deus falando através do profeta para a nação em pecado, diz assim: eu farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, etc, etc. O que tinha acontecido? O povo de Jerusalém tinha feito uma aliança com Deus, simbolizada por um bezerro que eles partiram no meio e andaram pelo meio, e agora eles quebraram a aliança com Deus, porque eles tinham adorado outros deuses, e Deus diz: eu vou fazer com vocês aquilo que vocês fizeram com o bezerro. Partir ao meio. Então, é isso que esse ritual significava. As pessoas que passavam pelo meio das partes cortadas dos animais cortavam uma aliança na qual eles diziam que eu seja amaldiçoado, que eu seja morto como esses animais, se eu quebrar os termos da aliança. Deus, então, diz aí o verso 9, disse a Abrão: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. Ele já sabia por que Deus tinha pedido aqueles animais, então ele já se apressa a preparar aquele momento da aliança, partindo, cortando, é isso, não é que está aqui, cortando aqueles animais no meio, É interessante que todos eles tinham 3 anos, já eram animais desenvolvidos, maduros, e também eram animais limpos, conforme tinha sido ensinado a Noé muito tempo atrás, tradição que permaneceu entre os setitas. Eram animais próprios para o sacrifício ao Senhor. Abrão entendeu que deveria matá-los e cortá-los ao meio e em seguida formar 2 fileiras com as metades. Naturalmente não cortou os pombinhos, está dizendo aqui que não cortou nem a pombinha, o pombinho nem a rolinha, provavelmente botou um de um lado e outro do outro. São 2 aves limpas que também faziam parte dos sacrifícios rituais. E tudo isso provavelmente próximo do altar, porque veja como Deus diz aí no verso 9, traga-me, trazer para onde? Então, a única resposta é naquele altar que Deus tinha, que Abrão já tinha levantado ali nos carvalhais de Manre, perto de Hebrom, onde ele estava e onde ele adorava a Deus. Não dá para colocar tudo isso em cima do altar, provavelmente isso aqui aconteceu diante do altar, ali naquele local onde Abrão costumava se encontrar com Deus. Ele trouxe os animais, partiu, separou em fileiras e ficou ali naquele local de encontro com Deus, aguardando que Deus viesse até ele para firmar uma aliança, fazer um pacto com Abrão. Após ele ter preparado tudo, 2 coisas aconteceram. Primeiro, aves de rapina queriam comer os animais mortos, está aí no verso 11. Então, não é especificado que tipo de ave é aqui, não é? Tem uma tradução que colocou urubu, mas eu não sei se tinha urubu já desse tipo naquela época, não é? Parece que é uma mutação muito maligna, eu realmente não sei. Mas aves de rapina, podia ser corvos, podia ser falcões, águias, eu não sei. Qualquer dessas aves que havia no Antigo Oriente ficaram atraídas pelas carcaças dos animais. Isso porque, se vocês estão seguindo aqui comigo, isso só pode ter acontecido no outro dia de manhã, porque até aquele momento que Deus aparece a Abrão, faz a promessa, e Abrão diz: eu quero que o Senhor me dê um sinal, e Abrão e Deus então diz: me traga esses animais. Aquilo aconteceu naquela mesma noite em que Abrão creu em Deus, depois de ter contado as estrelas. No dia seguinte, então, ele faz o que Deus disse, logo de manhã cedo, mata aqueles animais, passou o dia nisso aí. E já no final da tarde, não é? Durante o dia, já caindo a tarde, as aves de rapina ficaram atraídas pelos cadáveres, talvez já porque estava já começando a não cheirar lá muito bem, não é?
Então, os bichos estavam vindo para comer aqueles cadáveres e Abrão estava enxotando, estava acordado, né, lutando para ficar acordado e expulsar aqueles animais, aquelas aves dali. Passou o dia alerta, vigiando e enxotando. E no final do dia, diz aí no verso 12, ao pôr do sol, já no dia seguinte, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. É uma experiência terrível, que três coisas, né? O sono profundo que veio sobre ele ao final daquele dia, ele tinha passado o dia todo, né, lutando contra aquelas aves, e agora vêm as trevas, chegaram com a noite, e um grande pavor entrou no coração de Abrão. O que é que isso significa? Como é que nós podemos entender tudo isso? A gente só pode supor, uma vez que Moisés não interpreta aqui para nós. Quem sabe essas aves de rapina, elas representam os inimigos do povo de Deus, representam aqueles que se levantariam contra a descendência de Abrão. As trevas e o grande pavor representam o sofrimento que a descendência de Abrão haveria ainda de passar antes de herdar aquelas promessas, à espera de um dia. Abrão seria capaz de esperar o tempo de Deus, porque Deus mandou na noite anterior, ele obedeceu logo no outro dia seguinte, mas o dia todo passou e Deus não veio. Deus não veio fixar ou firmar a aliança. Ele ficou lá enxotando os urubus, não é? E cadê Deus? Deus só vem no final da tarde, quando a noite chega e as trevas aparecem. Então, talvez a interpretação é essa: Abrão, você vai ser capaz de esperar o tempo da promessa, você vai esperar por mim, você vai esperar vigiando, você vai estar atento, pronto a obedecer, mesmo em tempo de trevas e de pavor. É isso provavelmente a interpretação, o significado de tudo isso. Como eu disse, fica difícil a gente afirmar, porque Moisés não explicou para nós, mas dentro do contexto é a explicação que melhor atende. É a explicação que melhor atende. Tudo isso visava preparar Abrão para as notícias que ele vai receber em seguida, aí do verso 13 até o verso 16, que é a terceira parte do texto que nós temos diante de nós. Deus finalmente aparece a Abrão no final do dia. E ainda como parte dessa sessão preparatória para a aliança, Deus lhe revela 6 coisas sobre o futuro da sua descendência e do futuro do próprio Abrão. E ele começa essa revelação dizendo aí no verso 13, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza. O alvo é assegurar Abrão. Abrão queria uma certeza, agora Deus diz, fica sabendo com certeza. E aí, 6 coisas que haveriam de acontecer com com os descendentes de Abrão e com o próprio Abrão também. Primeira, os descendentes de Abrão, eles seriam peregrinos numa terra alheia. Verso 13. Então o Senhor lhe diz, fique sabendo com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia. Forasteiros numa terra que não lhes pertence, como você é forasteiro aqui. Não é dito aqui que terra seria essa, mas a gente sabe que era a terra do Egito. Segunda coisa que Deus revela a Abrão é que os seus descendentes, além de estrangeiros numa terra que não lhes pertencia, seriam escravizados por 400 anos. Ainda no verso 13, será reduzida a escravidão e será afligida durante 400 anos. 400 anos aqui é um número arredondado, porque o próprio Moisés, aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 40, diz que foram 430 anos. Então aqui é um número redondo, isso acontece muito na Bíblia. Nesse período de cerca de 400 anos, os descendentes de Abraão passariam de peregrinos para escravizados e depois oprimidos e afligidos. Você percebe que há uma gradação, né, de intensidade aqui. Forasteiro, escravizado e oprimido. Então, era isso que haveria de acontecer com seus descendentes. Terceira coisa que Deus revela a Abrão, naquele momento, aí no verso 14, é que Deus haveria de libertar os seus descendentes depois desse período. Verso 14, eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Aqui não é revelado que nação era essa, e que a gente sabe agora que é o Egito,
E aqui Deus está agindo como disse Abrão: eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E isso vale para a descendência de Abrão. Eles seriam maltratados no Egito, Deus então viria contra o Egito e haveria de castigar aquela nação que escravizou os descendentes de Abrão. Isso vai ficar para o livro de Êxodo, não é? Mas todos nós conhecemos a história. E eles sairiam livres, levando grandes riquezas de lá. E quarta revelação de Deus com relação ao futuro, e essa aqui tem a ver com Abrão, em contraste com a aflição dos seus descendentes, Abrão morreria em boa velhice. Diz aí o verso 15: você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. A bênção que todo velho quer, eu também. Você irá para seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, ou seja, ele morreria em paz antes de ver essas coisas acontecerem com os seus descendentes, como de fato aconteceu. A quinta revelação sobre o futuro dos seus descendentes está aí no verso 16, que a quarta geração deles voltaria para Canaã, cada geração correspondendo mais ou menos a 100 anos, Deus está dizendo, somente daqui a 400 anos, Abrão, é que a promessa da terra vai se cumprir. E Estevão acrescenta, Estevão, o primeiro mártir, ele acrescenta que Deus também disse que quando voltassem, eles serviriam a Deus naquele lugar. Atos capítulo 7, verso 7. E por último, sexta revelação que Deus faz do futuro. A razão da demora, por que 400 anos ainda? Por que 400 anos ainda para a promessa se cumprir? A resposta está aí no verso 16, na parte final. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Os amorreus eram o povo mais poderoso daqueles que moravam em Canaã, e aqui representam todos os demais. A iniquidade deles era notória, eles eram violentos, eram imorais, eles eram idólatras, e essa era uma das razões pelas quais Deus desapossaria os amorreus daquela terra e entregaria aos israelitas. Não era pelo mérito dos israelitas, mas porque Deus queria castigar aqueles povos que moravam em Canaã por conta dos seus pecados. E Israel seria um instrumento de Deus contra os amorreus. O plano de Deus é muito sábio e as coisas se encaixam. Ao mesmo tempo que Deus estaria cumprindo a sua promessa de dar a terra aos descendentes de Abrão, ele estaria executando juízo contra os povos que moravam lá, cuja medida de iniquidade, com mais de 400 anos, já estaria enchida. Por isso que, mais tarde, quando Deus manda Josué conquistar a terra, ele manda destruir completamente todos aqueles povos. Não era para poupar nada, era para trazer todos debaixo ou passar a todos pelo fio da espada, porque Deus estava agora na hora de trazer juízo e castigo sobre os amorreus que moravam naquela terra, que moravam naquela região. Mas por enquanto, ele diz a Abrão, é interessante essa expressão, por enquanto a medida da iniquidade deles não está cheia. É como se Deus tivesse uma medida dizendo, eu só aguento até aqui. Eu só tolero até aqui. Daqui para frente é juízo. É juízo. E o que a gente pode aprender, de fato, é que o nosso Deus tem limite. A paciência de Deus vai até um certo ponto. Ele tolera e ele suporta a rebelião, a iniquidade, a revolta contra ele, a incredulidade, os desafios contra ele, a soberba, a arrogância. Deus aguenta só até um ponto. E eu acho que esse princípio ele vale para indivíduos também. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse enquanto aí está dizendo que não é todo o tempo que Deus vai estar propício e que ele vai atender e que ele vai ter misericórdia. Porque alguém pode provocar tanto a Deus, especialmente aqueles que têm um conhecimento maior, que conhecem a verdade, podem se revoltar contra Deus, se virar contra Deus, e a paciência de Deus ela tem um limite, ela tem uma medida. Por enquanto, faltava ainda 400 anos de iniquidade para que a medida dos amorreus estourasse, não é? Chegasse ao ponto em que Deus dissesse, agora basta. E era o tempo que Deus queria que Abrão esperasse, porque Deus não ia fazer nada injusto.
porque poderia parecer injusto que Deus tirasse aquele povo que já morava lá para botar os israelitas, mas Deus não estava sendo injusto. Ele está, na verdade, sendo bastante justo quando ele tira os povos daquela terra. Muito bem. A aliança com Deus, terminando do verso 17 a 21, é feita então, após essa parte introdutória. Foi feita naquele mesmo dia, verso 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Aqui agora chegou o momento. Ficou escuro na noite daquele mesmo dia, e Abrão então vê uma espécie de braseiro soltando muita fumaça e uma tocha de fogo passando pelo meio daqueles animais. Era Deus que se revelou dessa forma, era uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus se mostra daquela maneira, como fogareiro produzindo fumaça e como uma tocha de fogo, o fogo que consumiria, ou era o fogo sacrificial, o fogo que consumia o sacrifício oferecido a Deus. É a maneira pela qual Deus vai se revelar mais tarde aos filhos de Israel no Egito, não é verdade? Ele aparece como uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, exatamente os elementos que nós temos aqui. É Deus que agora passa pelo meio dos animais, seguindo o ritual das alianças e dos pactos daquela época, conforme nós já temos demonstrado aos irmãos. Notemos que Abrão não passa. Naquele tempo, quando se fazia uma aliança desse tipo, as duas partes passavam no meio. Mas Abrão não passa. Só quem passa é Deus, porque quem garante a aliança é Deus, não é o homem. Não são os méritos de Abrão, não é a moralidade de Abrão, a fé de Abrão, mas é Deus que garante a aliança, é Deus que garante a sua promessa. Ele passa pelo meio, como que dissesse assim: Abrão, que eu seja como esses cadáveres, se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo a você de lhe dar essa terra. Meus irmãos, isso aqui a gente tem que parar para ouvir de novo, não é? O soberano Deus se auto-amaldiçoa se ele não cumprir a palavra que ele empenhou a Abrão. Que eu seja como esses animais, Abrão, se eu não cumprir a minha palavra. Em outras palavras, o que ele está dizendo, como Deus não pode morrer, ele é o eterno, é isso que a palavra Yahweh significa, eu sou o que sou, hoje, ontem e eternamente, como ele não pode morrer, então sua palavra é segura, sua promessa é firme, e nós podemos confiar nele, nós podemos descansar o nosso coração na palavra de Deus, porque Deus garante a si mesmo com o que ele é, quando ele empenha a sua palavra. E aí Deus faz uma aliança com Abrão, depois que ele passa pelo meio, como está dizendo aqui, não é? Deus corta uma aliança, no hebraico é assim que diz. E o que é que Deus então promete na aliança? Está aí do verso 18 a 20. A sua descendência, eu dei essa terra. Nota aí o passado. Eu dei essa terra à sua descendência. É tão certo que Deus vai fazer que ele já fala como se fosse um fato consumado. Eu dei a terra. É sua já, é dos seus descendentes. Ainda vai levar 400 anos, mas já é sua. Eu dei essa terra aos seus descendentes. E aí Deus descreve a terra para que não haja dúvida na mente de Abraão. O limite sul é o rio do Egito, que não é o rio Nilo, provavelmente, que o rio Nilo já fica bem dentro do Egito. Mas talvez um ribeiro conhecido como Ribeiro do Egito, ou um braço do rio Nilo, marcando a extremidade sul, e o grande rio Eufrates, que ficava na Mesopotâmia, marcando o limite do norte. E para não restar dúvida, Deus enumera os 10 povos que estavam morando ali em Canaã e que tinham a posse da terra. A lista está aí, do verso 19 até o verso 21. Te dou a terra dos queneus, quenezeus, cadmoneus, heteus, ferezeus, refaíns, dos amorreus, cananeus, girgazeus e dos jebuseus. Essa é a lista mais extensa que nós temos no Antigo Testamento dos povos que moravam em Canaã. Outras listas trazem 5 povos, outras 7 povos. Essa é a mais extensa porque numera 10 povos. É como se Deus quisesse deixar claro para Abraão: é essa terra mesmo, onde esse povo mora. Isso eu vou dar a você. E eu estou garantindo isso
com a minha própria pessoa. Através desse ato simbólico aqui, eu entro em aliança com você. Entro em aliança com você para assegurar você da minha palavra. Ao fazer isso, ao dizer que vai dar a Abrão e os seus descendentes aquela terra, Deus não está sendo injusto, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A terra é dele e Ele dá a quem Ele quer. E, além do mais, Ele está seguindo aqui um princípio moral, que Ele vai tirar os cananeus por conta dos seus próprios pecados, conforme nós já vimos. Concluindo então, queridos, o que é que Moisés queria ensinar aqui? Lembremos que esses relatos, todo o livro de Gênesis, bem como os demais 4 livros de Moisés, eles foram confeccionados por Moisés durante o tempo dos 40 anos no deserto. E agora chegou o momento que a geração que Deus poupou haveria de entrar de posse da terra. Moisés queria encorajar os israelitas às vésperas das guerras de conquista. Eles estavam ali nas campinas, acampados nas campinas de Moabe, no rio Jordão, prestes a entrar na terra. E Moisés os encoraja, não apelando para quão numerosos eles eram e quão poderosos eles eram na guerra, mas lembrando quem era o Deus que estava por detrás deles. Aquele Deus que se ofereceu misericordiosamente numa aliança e que garantiu com sua própria vida que a promessa haveria de ser cumprida. Não há uma garantia maior do que essa. Você não pode querer ou exigir de Deus uma garantia maior do que essa. Ele entrega a sua própria vida como garantia de que tudo o que Ele prometeu, isso haverá de ser cumprido. Esse é o primeiro ponto que eu acho que Moisés deseja aqui, encorajar os israelitas, dizendo, nosso Deus garantiu. Deus havia feito uma aliança com sangue, aliança de sangue com Abrão, e Ele vai cumprir suas promessas. Eles eram a 4ª geração, aquela 4ª geração que Deus falou, era essa agora a quem Moisés está escrevendo esse livro e fazendo esse discurso. Vocês são a 4ª geração. Vocês tinham sido escravos por 430 anos no Egito, Deus os tirou de lá, exerceu juízo, vocês saíram com muitos bens e propriedades e agora está na hora de vocês entrar na terra prometida. Se Deus cumpriu a primeira parte daquilo que prometeu, Ele também vai cumprir a segunda parte, que é a posse da terra. Nós podemos tirar algumas aplicações para nós. Primeiro, eu queria trazer uma palavrinha agora para você que está achando que Deus está demorando demais para responder, que talvez sua aflição esteja se prolongando e que o tempo está correndo e você não vê resposta das suas orações. Abrão passou 10 anos e ele já estava achando muito, porque Deus estava demorando em cumprir a promessa. Quando Deus apareceu para ele, ele disse, Abrão, sossega, são na verdade 400 anos. Não passou nem 10 anos e você já está assim, são 400 anos pela frente. O relógio de Deus não é o nosso. E Ele não anda pelo mesmo ritmo histórico que nós andamos. Os planos de Deus são outros, os pensamentos e os caminhos dEle são superiores aos nossos. A gente compete a Deus cumprir as suas promessas e responder às orações no tempo dEle. No tempo dEle. Isso não significa que nós devamos, então, desistir de orar. Ao contrário, é por isso que a Bíblia ensina que a gente tem que perseverar. A gente tem que insistir todo dia, até que Ele responda. Até que Ele responda. Ou então até que Ele diga quando é que Ele vai responder, como foi o caso que Ele fez aqui com Abrão. Né? Isso aqui é para 400 anos ainda, Abrão. Então, meu irmão, você que está aflito, minha irmã que está aí, né, sentindo desanimada, as orações parecem não ter resposta, a aflição se prolonga, a agonia já dura tantos anos, e onde está Deus que não responde? Ele não esqueceu de você. Só que o tempo dele não é o nosso, o relógio dele não bate da mesma forma que o nosso, não tica do mesmo jeito. Isso tudo para que nós aprendamos a perseverar, a nos humilhar diante dele e aguardar o tempo de Deus, com fé. E esse é um dos maiores testes da fé. Vou continuar servindo a Deus ainda que Ele se demore? É o teste de Abrão, aquele dia que ele passou ali, afugentando as aves e Deus não aparecia, aquela agonia. Era como se Deus dissesse, você vai esperar por mim, Abrão? E ele chegou no fim do dia. Abrão estava pronto desde manhã, mas Deus só chegou no fim do dia. Então, o fim do dia talvez não chegou ainda para você. O pôr do sol talvez ainda demore. Portanto, aguarde em Deus, vigiando, como Abrão estava vigiando,
o momento de Deus cumprir a sua palavra. Segunda aplicação que eu queria trazer para nós é aqueles que estão temerosos, apreensivos diante do vírus, diante da morte. A gente entende perfeitamente, eu não creio que seja pecaminoso a gente sentir um receio natural de ficar doente e vir a óbito através dessa doença, ou que isso aconteça com alguém próximo de nós, algum ente querido. Eu penso que isso faz parte da nossa natureza e ninguém vai ser repreendido por Deus por conta disso. Mas aqui nós somos diferentes dos demais, porque nós temos uma confiança, nós temos um consolo. Deus tem uma aliança conosco, firmada no sangue de Cristo. Deus se empenhou conosco de que Ele haverá de nos dar a vida eterna, o perdão de pecados e a felicidade perpétua. Deus nos garantiu o novo mundo que Ele está fazendo e que Ele vai criar a partir dessa velha criação. Por isso, descanse o seu coração nas promessas de Deus com relação à eternidade, com relação ao futuro. Se a morte nos chegar, e ela vai chegar um dia, se não for pelo coronavírus, vai ser por outra coisa. Pessoas continuam morrendo de outras doenças, diariamente. Então, eu sei que uma pandemia como essa desperta temores e angústias, incertezas no coração, mas esse é o momento para você lembrar desse Deus aqui. O Deus que se empenha, o Deus que entrega a sua própria vida como garantia, dizendo que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos levar para o seu céu, que Ele vai nos ressuscitar dos mortos, que Ele vai nos fazer herdar o novo mundo que Ele está criando. E por último, uma aplicação para a ocasião de hoje, domingo da ressurreição. O Senhor Jesus tomou sobre si a maldição que era nossa, pois nós somos pecadores e quebramos a aliança com Deus. E Ele então levou sobre si a maldição, o castigo que é nosso, se fazendo maldição em nosso lugar. Mas Ele ressurge vitorioso ao terceiro dia, e com isso garante, como garantidor das promessas do Pai, perdão de pecados e a vida eterna. Por isso nós celebramos a ceia em memória dele. Lembra que ele disse naquela noite: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança, a aliança que Deus tem conosco, uma aliança onde Ele garante, o Senhor Jesus garante, Ele que se fez maldição em nosso lugar, garante o cumprimento dela. Por isso, queridos, celebremos a ceia com regozijo e gratidão, porque o nosso fiador, o nosso mediador, Ele vive e intercede por nós. Vamos orar? Fiquemos em pé. Já quero convidar o reverendo Jaidson a vir à frente, reverendo, e proceder com a celebração da ceia logo após a nossa oração. Pai querido, que Deus maravilhoso, grandioso Tu és. Nós nos quebrantamos diante de Ti agora, Te dando graças porque Te aprouve entrar em aliança conosco. E o Senhor nos deu como garantia Sua própria vida, na pessoa do Teu Filho, que lá na cruz morreu por nós, se fez maldição em nosso lugar, de forma que nós podemos ter certeza da vida eterna, certeza da ressurreição, certeza do mundo vindouro que o Senhor prometeu. Nós queremos orar por aqueles que nos escutam, quer presencialmente, quer através da transmissão, e se alguém que ainda não compreendeu o Evangelho, a boa notícia, ó Deus, que essa palavra seja um instrumento Teu na conversão e na transformação de vidas. E também ao Teu povo aflito em momentos como esse. Traz consolo e conforto, baseados nas Tuas promessas e na garantia que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.